Amigos, irmãos, predestinados, eleitos de Deus, amados do Senhor, tenham todos um ótimo domingo. Hoje, 13 de março de 2022. Estou aqui de volta de novo, depois de 3 dias, sem gravar, pois costumo gravar terça, quinta e domingo. E eu quero, neste domingo, falar sobre um tema muito importante, pois paira dúvidas sobre a mente de muitos. E me levou a desenvolver esse tema, pois a gente ouve dentro das instituições religiosas, os evangélicos, quando uma pessoa parte dessa vida para outra, é comum a gente ouvir eles dizerem assim: descansando no seio de Abraão, aguardando a trombeta de Deus tocar. E então, isso é fundamentado por eles. No livro histórico de Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 ao 31, quando fala acerca do rico e Lázaro. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Se você puder fazer a leitura, depois faça até o versículo 31. Querida, a expressão seio de Abraão, ela é encontrada no texto, que acabei de ler, que resiste à história do rico e Lázaro. Ambos morreram e, segundo a história, eles se acharam em realidades completamente diferentes um do outro. O rico foi levado ao lugar de tormento, ao Hades, e Lázaro levado ao seio de Abraão. Portanto, lugares distintos. Assim sendo, o que acontece? Muitos membros, ou muitos crentes, eles usam essa expressão de forma equivocada, como eu disse no tema, descansando no seio de Abraão, aguardando o toque da trombeta de Deus. Então muitos dizem que o seio de Abraão é um lugar intermediário, onde as almas dos crentes que morrem ficam aguardando a ressurreição dos seus corpos. Porque é assim que os religiosos evangélicos, eles creem e acreditam. Eles esperam o dia da ressurreição. Eles acreditam que ao morrer, um dia eles irão ressuscitar. Esse corpo
que voltou ao pó da terra. Segundo eles, esse corpo ressuscitará ao toque da trombeta de Deus. Lá em Jó, no capítulo 7, no versículo 19, salvo engano, há poucos dias eu preguei uma palavra, uma mensagem sobre isso. 7:9 diz assim: tal como as nuvens se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Volta ao pó da terra, de onde veio. E o espírito que estava nele volta para Deus. É assim que acontece, é assim que Paulo, o apóstolo da graça de Deus, ensinou e ensina. Mas os evangélicos aguardam o dia da ressurreição, em que as pessoas que morreram vão ressuscitar. Então, segundo o entendimento deles, as pessoas estão aguardando a ressurreição dos seus corpos. E este lugar, para os evangélicos, não é o céu, mas um tipo de sala de recepção. Então, é comum ouvir quando um crente morre descansando no seio de Abraão, aguardando o toque da trombeta de Deus. Queridos, esse nome, seio de Abraão, foi dado pelos hebreus. Eles davam esse nome ao lugar para onde iam os justos e temente a Deus. Era assim que eles criam, era assim que eles acreditavam depois da sua morte. Era uma crença entre os hebreus, que as pessoas que em vida seguiram os ensinamentos de Deus, essas pessoas consideradas boas, elas eram recolhidas logo após o seu falecimento, a sua morte, para entrarem na convivência com Deus e dos patriarcas. Porque os patriarcas, para os hebreus, eram personagens importantes na história do povo de Deus. Moisés, Abraão. Então, era comum os hebreus sempre referendar os patriarcas. Então era desta forma, segundo eles, a forma inaugurada de uma fase definitiva da história da salvação, segundo o que nós lemos no capítulo 16 de Lucas, no versículo 22 e 23. Então, para eles, esse lugar é o regaço do Pai, um lugar de repouso celestial. É uma expressão hebraica semelhante à de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 16, reunir-se a seus pais. Isso se referia a quem? Aos patriarcas, que eram personagens importantes na história dos hebreus. Querido, a interpretação feita pelos religiosos evangélicos é fantasiosa e não tem nenhuma base bíblica. Olha o que Paulo diz ao escrever aos Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 23. Olha o que Paulo diz. Mas se ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo diz que quando o eleito, predestinado, aquele que é propriedade exclusiva de Deus, aquele
amado, quando ele morre, ele vai diretamente a estar com o Senhor. E é assim que acontece. Eu estou aqui pregando, digamos que eu parta agora. O que acontece? O meu espírito de imediato, ele vai para Deus, para junto de Deus. E o meu corpo, a matéria, ele volta ao pó da terra, para a sepultura, para o inferno, para o lugar dos mortos, de onde nunca mais vai subir. Segundo Jó, capítulo 7, versículo 9. Então este conceito de seio de Abraão era visto entre os hebreus como um esboço da esperança de que Deus livraria o justo das partes mais baixas do Hades, o Seol, aonde apenas os ímpios iriam padecer lá. E citam para justificar isso também os crentes de hoje. O nosso irmão, ele está aguardando. O nosso irmão está no seio de Abraão. O nosso irmão está aguardando o toque da trombeta de Deus soar. E então ele vai ressuscitar. Então os crentes hoje afirmam isto. Então, afirmando os injustos, que eles são arrastados à força para a esquerda pelos anjos como prisioneiros, e os lança ainda mais para baixo, como se esse lugar fosse vizinho do próprio inferno. O lugar para onde vão os injustos, uma vez que os justos são levados para o seio de Abraão, e os injustos para a parte inferior, para a parte mais baixa, para um lugar próximo ao inferno, segundo eles, aguardando com expectativa terrivelmente um julgamento futuro, quando eles serão julgados e lançados de vez, em definitivo, nesse lago de fogo, nesse inferno criado pela religião. Lugar estes que muitos têm medo de irem para lá. Porque os religiosos ensinam que aqueles que não são salvos, eles irão perecer. Em definitivo, para sempre, nesse lago de fogo. Talvez, quem sabe, que o conceito de purgatório, criado como doutrina pela Igreja Católica, tenha vindo daí. O purgatório é o estado e o processo de purificação ou castigo temporário em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Eles ficam ali. É visto dessa forma pelos católicos romanos. A noção de purgatório é particularmente associada com o rito latino da Igreja Católica. Os anglos católicos também, geralmente, acolhem essa crença da Igreja Católica Romana acerca do purgatório. As igrejas ortodoxas, elas também creem na possibilidade da purificação das almas dos mortos por aqueles vivos que permanecem quando eles fazem as suas orações e as ofertas da divina liturgia. Eles podem interceder pelas almas dos mortos para que eles sejam purificados. Os mormons, eles também admitem essa possibilidade de salvação no final.
Então quem morre sem Cristo vai para esse lugar mais profundo, como se fosse uma antessala do inferno. E fica aguardando o dia terrível do seu julgamento, para que seja lançado definitivamente no inferno. E enquanto o justo, aqueles que morreram no Senhor, vai para o seio de Abraão, aonde também aguarda, sendo que numa posição melhor, tranquila, suave, o dia da sua ressurreição. E isso se dará, segundo eles, quando a trombeta de Deus tocar. Trombeta esta, que segundo os ensinamentos de Paulo, tanto em Corinto como em Tessalonicenses, essa trombeta, ela já tocou, ela já soou, porque isso se deu por ocasião do ano 70, de quando o juízo de Deus veio sobre o seu povo, sobre Israel. Mas eles trazem tudo para os nossos dias, eles futuralizam tudo. Pegam então textos dos livros históricos chamados de evangélico, também o de Apocalipse, de escatológico, e traz para um futuro desde os tempos daquele em que João escreveu até os dias de hoje. Então muitos estão aguardando o quê? Estão aguardando a ressurreição dos mortos, estão aguardando o arrebatamento da igreja, estão aguardando a grande tribulação, o milênio, novo céu, nova terra. Então tudo é futuralizado pelos evangélicos religiosos. Havia também, naquele tempo, uma facção do judaísmo que era os saduceus. Eles criam também na possibilidade da purificação após a morte. E eles admitem o uso da palavra purgatório para compreender o significado de Geena, que existia naqueles dias ali em Jerusalém. Queridos, alguns versículos da Bíblia, como João 24, 19, Provérbio 14, 32, Salmo 86, 13, são lidos nesses lugares e eles inferem esses versículos na parábola do rico e Lázaro, pois nela os personagens estavam em uma região única, porém dividida em dois setores distintos. O mendigo estava mais acima e o rico mais abaixo. O rico foi para um lugar de tormento, enquanto Lázaro foi para desfrutar da companhia do patriarca Abraão. Então, olha o que Jó lamenta, quando lá no capítulo 10, depois você lê nos versículos 20 e 22, e em Jó também 14, versículos 10 e 12. Afasta de mim, para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno. O homem morre e deixa de existir. Morto permanece e dá o último suspiro. O deixar de existir, aqui que Jó se refere e fala, é uma referência à existência humana, aos dias em que ele vivia. Se esses versículos de Jó fossem tomados integralmente ao pé da letra, ele diz: não retorno do Seol, e os mortos nunca mais despertarão de lá.
Se fosse pego ao pé da letra a interpretação desses versículos dito por Jó. Queridos, o homem está ordenado morrer uma só vez. Um dia todos nós vamos deixar este corpo. Quando eu digo deixar, ou seja, o nosso espírito vai deixar esse corpo. E esse corpo voltará ao pó da terra. Esse corpo, ele não ressuscitará. Como ensina o sistema religioso. Como ensinam as instituições evangélicas. Esse corpo não ressuscitará. O espírito voltará para Deus, porque foi de lá que o espírito veio. A salvação, ela é na mente. Deus não nos vê na carne. Imagina, queridos, se nós dependêssemos do corpo para ser salvo, quem seria? Fica aí essa pergunta. Por mais que alguém, como ensinam-se lá, se santifique, se consagra, vá a monte, jejue, procura se abster de uma porção de coisas, esse corpo, ele jamais seria santificado. Deus não nos vê na carne, nesse corpo. Ele nos vê no espírito. E então, quando nós temos essa consciência acerca dessa verdade, nós procuramos buscar as coisas do alto, as coisas de cima, estar em contato constante com Deus, pensando sempre nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. E vivemos aqui como se as coisas da carne não existissem, pois estamos voltados para as coisas de Deus. Quando não fazemos assim ou não vimos assim, é natural que se envolvam nas obras da carne, como muitos estão envolvidos, voltando para as coisas da carne, trazendo então para estas pessoas sentimentos de culpa, preocupações, e daí que elas querem santificar cada vez mais o seu corpo, a sua carne, para que não venha perder a salvação, porque é assim que eles creem, porque é assim que eles acreditam. Eles acreditam que é possível sim perder a salvação. Meus queridos, amados irmãos, você é salvo, você é eleito, você é predestinado, você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Volte-se para o espiritual, volte-se para as coisas de Deus, pensa nas coisas do alto, nas coisas de cima, deixe que o Espírito Santo de Deus dirija sem reserva a sua vida, que ele te guie, que ele te orienta, ande sob a orientação do Espírito Santo, deixe de seguir o homem, deixe de se veredar por esses caminhos da religião, aonde fardos pesados, jugos pesados, aonde os rudimentos ainda se fazem presente, aonde você é levado a cumprir uma série de coisas, e essas coisas são incutidas na sua mente, para que você cumpra, para que você faça, senão você perde a sua salvação. Você é salvo, você é de Deus, você pertence a Ele.
É difícil de entender isso, de compreender isso. Você passa a viver sob os domínios e o cuidado dele. Você passa a reconhecer a soberania de Deus, a entender que ninguém pode frustrar os seus desígnios, que antes de que todas essas coisas existissem, você já existia nele, já estava com ele. Fica aí esta palavra. Espero que você tenha entendido. O eleito predestinado, ele não descansa no seio de Abraão. E nem tampouco aguarda o toque da trombeta de Deus. Porque ele entende e compreende que ele é um predestinado, que ele é uma propriedade exclusiva de Deus, que ele é salvo. E assim como o Espírito dele veio de Deus, quando ele deixar esta vida, o seu espírito volta de imediato para Deus e assim está para sempre com o Senhor. Os nossos irmãos eleitos, predestinados, que partiram, que se foram, eles já estão com Deus, não o corpo, mas sim os seus espíritos. E o corpo voltou ao pó da terra e já se desfez. Não há mais nada lá, dependendo do tempo em que a pessoa partiu. O seu espírito está com o Senhor, está com Deus. Então, o entendimento dessa parábola de rico e Lázaro demonstra o que os hebreus pensavam a respeito daqueles que morriam, daquelas pessoas chamadas justas e boas, e daquelas que eram chamadas de ímpios ou injustas, que em vida não praticavam a bondade, a caridade, o amor. E era assim que eles criam, era assim que eles acreditavam. E assim muitos hoje fazem disso também uma crença e ensina isto como se fosse uma verdade para os nossos dias, para os eleitos, para os salvos, para os predestinados, para aqueles que são filhos de Deus. E aí eu encerro esta palavra dizendo: tu és um abençoado, tu és um predestinado, querendo você ou não, tu és um eleito. Tu és uma propriedade exclusiva de Deus. Tu é dele. Não se preocupa com a morte. O seu dia, o meu dia, o nosso dia vai chegar. E assim que chegar, o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta para Deus. O arrebatamento, ele é individual. Cada um dos eleitos que partem, eles são arrebatados de imediato, quando o seu espírito volta para estar para sempre com o Senhor. Essa história de arrebatamento da igreja, que Jesus virá nas nuvens, que a trombeta vai tocar e que os que morreram em Cristo estão lá aguardando a sua ressurreição. Isso tudo é uma história contada pelo sistema religioso há séculos. E eles vão contar isso ainda por muito tempo. Mas nós louvamos porque o Espírito Santo está iluminando a mente dos eleitos, dos predestinados, para que enquanto aqui viver, não vive preocupado com nada, mas viva entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o louvor da sua glória. Beijo no seu coração, forte abraço. Evangélicos religiosos, nós amamos vocês. Para vocês.
Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.